Você está no canal Aliança Católica. Esse canal tem o objetivo de estudar e defender a fé católica. O tema de hoje é: Jesus é Criador e não criatura. Bom, essa heresia de Jesus ser criatura surgiu desde a época antiga do cristianismo com um herege chamado Ário. Esse Ário, ele ensinava muitas heresias e ele criou muito problema porque ele terminava influenciando muitas pessoas com essas heresias, né? E sendo que o que mais se destacava das heresias dele foi o ensinamento de que Jesus era, de todas as criaturas que foram criadas, Jesus era a criatura mais extraordinária que Deus criou, mas não era o próprio Deus. Esse é o ensinamento crucial de Ário em relação às suas heresias. E os cachorros resolveram latir agora na hora que eu estou gravando o vídeo. Vai ficar com latido mesmo, porque eu não vou editar. Pois bem, e o que tem a ver Ário com as heresias dele? Foram derrotadas, né? E prevaleceu a verdade da igreja, a verdade bíblica, a verdade de Deus, de que Jesus Cristo é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Porém, na época moderna, surgiu um senhor chamado Charles Taze Russell, filho de protestantes, que fundou uma religião, que eles ficaram conhecidos como estudantes da Bíblia, ou Russelitas. E mais adiante, quando ele morreu, o segundo presidente, Rutherford, dessa organização, tinha ciúmes do Russell, e aí ele mudou o nome para Testemunhas de Jeová. E as Testemunhas de Jeová hoje ensinam exatamente isso, que Jesus não é o Deus verdadeiro, Jesus é um Deus menor. É assim que eles ensinam lá. Então tem o Deus Todo-Poderoso, Yahvé, que eles chamam de Jeová, e o Deus menor é Jesus. Esse é um ensinamento totalmente equivocado. E Jesus, Deus menor, não serve para nada. Jesus é Deus sim, segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas eles não acreditam na Santíssima Trindade. Pois bem, uma das passagens que eles utilizam para justificar Jesus ser criatura e não criador é Colossenses 1,12. Vou botar aqui o meu óculos, né? Sempre um amparo na minha visão. E nesse texto, eles utilizam esse texto para dizer que Jesus é criatura. Vamos ver se realmente o texto diz que Jesus é criatura ou diz que ele é criador. Colossenses 1, do versículo 15 ao versículo 20. Ele, Jesus, ele é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas, nele em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, e as criaturas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele, Jesus, e para ele, Jesus. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as outras coisas. Todas as coisas. Porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, e por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas por intermédio daquele que, ao preço do próprio sangue na cruz, restabeleceu a paz, tudo quanto existe na terra e nos céus. Ok? Pois bem, vamos analisar com calma aqui e descobrir os truques que essas pessoas utilizam para poder configurar Jesus como criatura. Primeiro, ele diz assim: ele é a imagem de Deus vivo, invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, eles interpretam assim: se ele é o primogênito de toda a criação, ele foi o primeiro a ser criado. Parece até um raciocínio lógico, né? Ele foi o primeiro a ser criado. Só que essas pessoas não entendem que o termo primogênito aqui não é um termo cronológico, o primeiro a ser criado. Primogênito aqui é um termo litúrgico. Ele indica que Jesus é o que tem primazia. Se não fosse assim,
o versículo anterior não teria nenhum sentido. Olha o que o versículo primeiro, o versículo 15 diz. Antes de, quer dizer, no mesmo versículo, antes dele falar que ele é o primogênito de toda a criação, no mesmo versículo ele diz assim: ele é a imagem de Deus invisível. Veja, quando se refere ao homem lá em Gênesis, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança. Nós não somos Deus, nós somos imagem e semelhança dele. No texto aqui de Colossenses, está dizendo que ele, Jesus, é a imagem de Deus invisível. Ele é a própria imagem. Se ele é a própria imagem, o primogênito de toda a criação não poderia ser o primeiro a ser criado. O primogênito é o que tem primazia, domínio sobre toda a criação. Definir que primogênito não é cronológico, é litúrgico, é a única lógica possível nesse versículo, porque senão não teria sentido ele ser a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível e é o primeiro a ser criado. Uma criatura é a imagem do Deus invisível, não tem sentido isso. Primogênito aqui não é cronológico, é litúrgico. Significa que ele é a imagem do Deus invisível porque ele é o que tem primazia e domínio sobre a criação. E aí você vai perceber que criatura não pode criar criatura. Criatura não cria, quem cria é criador. E aí a sequência dos versículos indica que com certeza primogênito não é o primeiro a ser criado. Primogênito é o que tem domínio. Porque olha o que diz no versículo 16. Nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as criaturas visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por ele, nele. Tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Como ele poderia ser uma criatura se tudo foi criado por ele e para ele? Criatura não cria, quem cria é criador. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Ou seja, ele existe antes de todas as coisas, na verdade é a eternidade, ele jamais poderia ter sido criado. Jesus foi gerado do Pai, não criado. Então ele existe antes de todas as coisas, antes do tempo existir. Né? Dando sequência, ele é a cabeça e o corpo da igreja. Ele é o princípio primogênito entre os mortos. E por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Ou seja, o primeiro a ressuscitar foi Jesus. Aí alguém disse assim, mas Lázaro ressuscitou antes. Lázaro ressuscitou para morrer. Ele ressuscitou e morreu de novo. Jesus ressuscitou para a vida. Ele foi o primeiro a ressuscitar para a vida. Né? Essa é a diferença da ressurreição de Lázaro para a ressurreição de Jesus. Aí ele diz assim, no 19, porque aprove a Deus fazer habitar nele toda a plenitude, toda. Não plenitude parcial de uma criatura, mas toda. E por seu intermédio reconciliar consigo todas as criaturas, por intermédio daquele que com preço do próprio sangue na cruz estabeleceu a paz a tudo o quanto existe na terra e tudo nos céus. Veja, a sequência de versículos que vai falando de um Criador se refere a Jesus. Primogênito, com certeza, não é um termo cronológico, é um termo litúrgico, que define que Jesus é aquele que tem primazia sobre toda a criação. Logo, ele é criador e não criatura. O problema desses que seguem Ário hoje, né? As testemunhas de Jeová e dos evangélicos de modo geral, é que a grande maioria deles leem muito, memorizam, mas não se aprofundam nos textos bíblicos, onde primogênito aqui jamais será um termo cronológico, e sempre, sim, será um termo litúrgico, porque ao colocá-lo como que tem primazia e domínio, há um acordo, há um contexto de acordo com todo os ensinamentos dos versículos seguintes, né? O contexto é ele ser o que tem primazia, não o primeiro a ser criado. O primeiro a ser criado tira todo o contexto de todos os versículos. Que sentido tem uma criatura criar coisas? Isso não existe. Né? Então, graças a Deus. O que eu tento transmitir para vocês aqui, eu devo ao magistério da Igreja Católica, que me ensina de forma sagrada e correta interpretar as Escrituras. Não é minha interpretação. Não é o que eu acho. O que eu acho,
se baseia no que a igreja me ensina. E a igreja me ensina com total certeza, porque ela ensina com base no Espírito Santo de Deus. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês curtam, compartilhem o máximo possível e se inscrevam no canal. Faça essa aliança católica crescer para que a gente possa, de alguma maneira, ajudar, colaborar na missão da igreja. Tá bom? Nós estivemos reunidos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Doce Virgem Maria, Santíssima Virgem Maria, castíssima e puríssima, rogai por nós. Amém.